1 Reis 18. Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor, pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra, para percorrerem, e foram a sós, Acabe por um caminho, e Obadias por outro. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai, dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino aonde o meu senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. E será que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde, e, vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á. Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Ele me matará. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo, e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E, tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo a Baal: Responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim.
e todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou, e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora, e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou, e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. Sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe, e dize a Acabe: e aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. 1 Reis 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo, quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o, e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias?
Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para martirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois, que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. 1 Reis